Vai conversar agora com o oftalmologista Henrique Nossa, ele que está aqui com a gente já. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos, né? Afinal de contas, tirar essas dúvidas é muito importante aqui na nossa terra. Quais as doenças mais comuns que podem afetar os olhos? Tem doenças que a gente nem sabe, mas pode também. É verdade. O que a gente pode começar aqui é seguir uma cronologia, que é importante desde quando a gente nasce, bebê, até o idoso, né? Então, assim, no nascimento, com o teste do olhinho, que é feito com um aparelho que já nós vamos mostrar melhor aqui, a gente já consegue nesse teste identificar diversas doenças daquela fase de vida, como até mesmo alguns cânceres oculares que são comuns quando o bebê nasce. E aí a gente vai adiante, a primeira infância, onde nós descobrimos aí as primeiras alterações oculares em relação a grau, e a gente vai avaliando ao longo dos anos, porque, pasmem, a maior causa de baixa de visão ainda é a falta de um óculos, por incrível que pareça. E aí a gente vai avançando nos adultos jovens, problemas oculares relacionados a infecções, a traumas. Avançamos mais um pouco, chega aos 40 anos em que todo mundo tem o problema de enxergar para perto, que vai esticando, querendo luz e não dando o braço a torcer que chegou lá, né? Isso é muito comum no consultório, essa luta contra essa aceitação. E aí nós vamos adiante mais um pouco e a gente chega na fase em que investigamos em relação à catarata, né? Avançando mais um pouco, a gente já passa para as situações relacionadas às degenerações relacionadas à idade mesmo, oculares. Doutor, né? O senhor inclusive trouxe, eu posso pegar aqui só um minuto? Aquela curiosa, né? Querendo ver o que é esse aparelho. Hoje em dia está tudo tão moderno, é possível levar esse aparelho para qualquer lugar e de repente até verificar já se a pessoa tem algum tipo de problema. Olha só, gente. Esse daqui, como é o nome dele? Oftalmoscópio. Oftalmoscópio. Ele detecta que tipo de doença? Ele é um aparelho utilizado para a gente avaliar o fundo de olho, né? Para a gente avaliar a retina. Aqui, mostrando para vocês, eu trouxe um olhinho. Com esse aparelhinho a gente consegue ver lá atrás, no fundo do olho, algumas alterações importantes. No teste do olhinho, a gente consegue observar a transparência dos meios para que os olhos possam desenvolver a visão de forma adequada. Então, esse aparelho é o mesmo que é feito o teste do olhinho? É o mesmo que é feito o teste do olhinho. Os recém-nascidos, que é tão importante que você pode detectar uma série de problemas. Uma série de problemas, como catarata, doenças da retina, até mesmo cânceres oculares. E olha, a gente tem aquela impressão, assim, uma dúvida pessoal, que quando a criança nasce, ela não está enxergando ainda muito bem, a gente vai conversando com ela, ela ainda não acompanha a nossa voz ou a pessoa. Realmente isso acontece, doutor? Depois de quanto tempo que ela nasceu, ela começa a ter esse sentido? Isso, essa é uma pergunta muito importante, uma dúvida de todo mundo. A criança nasce, ela vai atingir a maturidade da visão aos 2 anos de idade. Né? Então, quando ela está ali no início, nos primeiros dias de vida, ela não tem a visão, ela segue os pais mais pelo ouvido, pelos sons e pelo cheiro. Os sorrisos no início da vida são mais reflexos mesmo daquele ser humaninho pequenininho, mas quando chega lá pelos 8 meses de vida, 10 meses, a criança já vai conseguindo identificar melhor, conseguindo reconhecer melhor as pessoas, que é a fase que começa a estranhar. É estranha que não é o papai, não é a mamãe. Então... E ela deixa de ir no colo de qualquer um. É por isso, tá tudo explicado. Qual a diferença da conjuntivite viral ou bacteriana para a conjuntivite alérgica? Eu achei que só tivesse uma. Na verdade, existem mais tipos de conjuntivite do que esses que estão expostos, mas esses são os mais comuns, né? A conjuntivite viral, assim como vocês escutam da gente pegar uma virose, né, um vírus qualquer que a gente fica resfriado, existem vírus que eles gostam da conjuntiva. Eles gostam de causar infecção ali e eles produzem a conjuntivite viral, que tem sintomas mais brandos, a transmissão dela é grande, né? Por isso geralmente afasta do trabalho ou da escola para não contaminar todo mundo, né? Então é importante que se afaste o indivíduo e geralmente as conjuntivites virais acabam evoluindo para conjuntivites bacterianas por conta da manipulação. A pessoa começa a mexer muito nos olhos, os nossos olhos já são contaminados naturalmente, né? Então a baixa da imunidade acaba que as bactérias que estão por ali começam a fazer a festa.
né? E a conjuntivite alérgica é um processo que muitos têm esse problema, não sabem que é uma conjuntivite, mas aquelas pessoas que têm rinite e que coçam muito os olhos e acabam procurando o médico por conta dessa coceira intensa ocular, esse indivíduo ele pode estar desenvolvendo uma conjuntivite alérgica, que, por consequência, pode levar a uma conjuntivite bacteriana também por conta da manipulação. É um ciclo, né? É bem complicado. Eu já peguei uma conjuntivite que diziam que era de maquiagem. Essa é alérgica ou é bacteriana? Quando a mulher, principalmente, dorme de cílio, às vezes esquece de tirar a maquiagem. Bacteriana. Bacteriana, olha aí. Atenção, mulheres. A gente tem outra pergunta. Vamos colocar aqui na nossa tela? A nossa próxima pergunta de hoje. O que é a catarata e como ela pode ser revertida? Tem gente que acha que catarata é doença só de idoso. Isso, tem. Muita gente acha isso e muita gente confunde com a carne crescida. Pois né? Então, por isso, mais uma vez, vou recorrer aqui ao meu olhinho. Como vocês podem ver, não sei se pode chegar aqui mais próximo. Nós temos a nossa córnea, a íris, e por trás da íris nós temos uma lente potente, uma lente que é a nossa lente intraocular. Ela é como se fosse o nosso óculos ali de dentro dos olhos e todos nós nascemos com ela transparente. Certo? Como a gente está vendo essa daí, Isso, né? como está vendo essa daqui. E ela fica por trás da íris. A íris é o que dá a cor dos nossos olhos. Com o avançar da idade, geralmente após os 50, 55 anos, essa lente vai perdendo a transparência e vai ficando opaca. Vai ficando opaca desta forma aqui, o que dificulta a entrada de luz dentro dos olhos. E com isso baixa a visão. Então, com a cirurgia de catarata, que é o tratamento, nós removemos essa lente que ficou envelhecida e perdeu a transparência e colocamos uma lente artificial no lugar para o resto da vida, resolvendo o problema. As pessoas confundem a catarata com a carne crescida, que é aquele tecido que cresce na parte branca do olho e invade a bolinha preta dos olhos. E isso é o pterígio, que é a famosa carne crescida causada por muito sol, muita exposição a vento, poeira, que na nossa região tropical é muito comum. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, a catarata, a pessoa enxerga como? Ela enxerga como se tivesse uma nuvem na frente dos olhos. É mais comum, sim, nos idosos, porém, desde bebê, a catarata congênita, que pode ser identificada pelo teste do olhinho, adultos jovens também, de forma mais incomum, podem desenvolver catarata. Traumas oculares, como acidentes, podem desenvolver catarata. Então, é algo que pode acontecer em diversas fases da vida. Porém, a causa mais comum é a catarata senil, que ocorre após aí os 55, 60 anos. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Como identificar essa doença e como tratar? Aí nós temos um outro grande problema de saúde pública. O glaucoma é uma doença crônica que não tem cura e é assintomática. Ou seja, a pessoa não vai sentir absolutamente nada até chegar em estágios bem avançados da doença. Tem idade para o glaucoma? Geralmente ali após os 30, 35 anos, quando se tem na família diagnóstico de glaucoma, você tem de 5 a 10 vezes mais chance de ter glaucoma por conta da hereditariedade. E assim, como não se tem sintomas, é só o acompanhamento, são só as avaliações anuais que com exames complementares pode nos trazer uma suspeita do diagnóstico e o tratamento. Tem aquela história da pressão do olho, está relacionado a isso? E quem tem problema de pressão, no geral, tem mais tendência ao glaucoma? Não, essa é uma dúvida comum também. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? De novo, o nosso olhinho, o glaucoma é uma doença que acomete aqui a cabeça do nervo óptico que está na retina. Né? O principal fator de risco para que isso aconteça é a pressão intraocular alta. A pressão do olho alta leva ao glaucoma. Então, a avaliação da pressão intraocular é fundamental nesses nossos acompanhamentos. E não, a pressão alta do corpo não tem relação com Tem gente que é hipertenso e não tem a pressão ocular alta. Tem gente que tem a pressão ocular alta e não é hipertenso do corpo. Então, também aí fica um esclarecimento. Olha, gente, o nosso corpo é uma máquina que funciona de uma forma que muitas vezes é difícil para a gente entender. Vamos à próxima pergunta, então, aqui na nossa tela? Pergunta sobre os olhos e a saúde da nossa visão. Como é possível identificar um descolamento de retina, doutor?
Como é que isso acontece? O que seria? Aqui no nosso olhinho, a parte mais de trás, imaginem um filmito em um balão que a gente enche o filmito colado na face interna do balão. Isso seria a nossa retina e o olho seria o balão. Esse filmito que fica colado aqui é a parte neural, é onde a gente recebe a luz, transforma ela em impulso elétrico e manda para o nosso cérebro para a gente poder enxergar. Esse filmito que eu dei como exemplo, que é a nossa retina, ela fica coladinha, ela precisa por conta das conexões e ela pode descolar. Ela descolando é uma situação grave que exige o tratamento de imediato e fácil de saber os sintomas, porque a pessoa perde a visão. Ela está bem... Por completo? De uma hora para outra? Ela pode, dependendo do tamanho do descolamento, ela pode perder por completo. Se a retina descolar muito, ela pode, do nada, de uma hora para outra, perder a visão. Ou perder uma parte da visão. Ela sentir que fechou um olho e só enxerga para um lado, ou só enxerga para o outro. Sem ter acontecido nenhum acidente com essa pessoa. Geralmente, os descolamentos de retina são causados por traumas oculares ou por pacientes que são automíopes. Aqueles míopes de 9, 10, eles têm uma chance de descolar a retina maior. Né? Temos aí grandes exemplos de jogadores de futebol e de basquete que no esporte acaba sofrendo um trauma e descolando a retina. E temos casos aí que as pessoas estão normal, sem fazer nada e descola por si só. E doutor, um outro problema, na verdade é um hábito que a gente tem bastante, independente se a gente está de cílios, de maquiagem ou não, é esfregar assim, ó, o olho. Isso é correto fazer? Pode causar algum dano pra gente? Podem causar diversos danos, né? Assim, o nosso olho não foi feito para coçar, né? O grande problema de coçar os olhos é que quando começa é aquela coceirinha gostosa, que a pessoa quer continuar e não para mais. Então, assim, coçar os olhos leva a complicações infecciosas de você contaminar o seu olho, leva a alterações em relação à transformação da nossa córnea, mudança de conformação da córnea, levando a uma doença chamada ceratocone. Né? Pacientes com astigmatismo podem ficar com astigmatismo maior por conta da manipulação ocular. Então, assim... Fora a bactéria, né, que tem nas unhas. E os cílios postiços, temos aí um grande problema, aquela aranhinha que as mulheres deixam colada nos cantos de casa, quando chegam em casa. Isso contamina muito os olhos e conseguiram avançar para um estágio pior. Que é o alongamento que são dos aqueles implantes fio a fio que, dependendo da substância que usa, complica mais ainda a situação, levando a infecções oculares graves. Porém, as pessoas que têm alterações vestibulares, que labirintite, as coisas, a nossa referência posicional são os nossos olhos com os nossos cristais ali dentro que ficam na parte interna da orelha. Isso dá a nossa posição e quando a gente está lendo dentro do carro ou do ônibus, a gente perde um pouco isso e as pessoas podem ficar enjoadas, se sentir mal. Tem gente que não existe a possibilidade de ler em movimento e eu sou uma pessoa dessa. Vocês dois, né? Eu leio em qualquer lugar. Desde adolescente eu nunca consegui fazer isso. O nome disso chama-se cinetose. Certo? É uma doença que começa ali na infância e às vezes ela vai piorando muito ao longo da vida e algumas pessoas até andando normal às vezes se sente mal, mas aí é um estágio piorou ainda, né? Final, né? Mas assim, ler no carro não compromete a saúde ocular, mas tem gente que não consegue por outros motivos. Então tá aí mais um mito. A gente tem mais uma última pergunta que vai aparecer na sua tela. Pode ser a sua dúvida que você está esperando aí. A retinopatia é outra doença que afeta a visão. Explica um pouco pra gente a respeito dessa doença, doutor. Retinopatia é qualquer acometimento na retina. Né? Eu vou escolher aqui a retinopatia diabética para abordar com vocês, porque o diabetes também é um problema aí de saúde pública e, infelizmente, o paciente diabético, ele demora para se conscientizar de que tem que tratar a doença. Né? Então, geralmente, quando perde um dedo do pé, quando perde um pé ou quando fica cego de um olho, ele acorda e percebe que é grave e precisa cuidar. Então, o paciente diabético precisa ter um tratamento correto. Por quê? Ao longo de 10, 20 anos, ele vai desenvolver a retinopatia diabética, que são alterações na retina que são provocadas pelo açúcar alto no sangue.
E essas alterações promovem sangramentos e até mesmo descolamento de retina, que a gente comentou agora há pouco. Então tem pacientes que ocorrem lesões retinianas que não tem mais volta. Pacientes que vão para a cirurgia de catarata, por exemplo, porém com muita alteração de retina, fazem a cirurgia e não recuperam a visão. Mas não recuperam a visão por não ter cuidado do diabetes da forma correta, não ter tratado da forma correta e acabou evoluindo com uma retinopatia diabética que faz com que o prognóstico de qualquer tratamento ocular fique comprometido. Doutor, obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa se identificaram com alguma situação que a gente falou aqui e a partir de agora vão procurar um especialista, que é muito importante. E como o senhor falou, precocemente tem como a gente reverter esses danos. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima e logo, porque eu já percebi aqui nessa conversa que eu estou atrasada com a minha consulta oftalmológica. Gente,